Olá, segundo ano, tudo bom? Eu vou fazer uma pequena explicação desse texto que eu coloquei semana passada, espero que vocês tenham lido. Não, leram, né? Não, vocês leram, né? Vocês são bons, né? Sei. A lógica, raciocínios lógicos em diversas situações do cotidiano. O texto basicamente tenta nos colocar a importância da lógica no dia a dia, onde que nós vamos usar a lógica, mesmo vezes que a gente acha que não está usando. Então, para terminar esse assunto sobre lógica, para fechar esse capítulo, né? Então, abaixo alguns exemplos de algumas profissões onde que as pessoas acreditavam que estavam usando a lógica e outras que elas não acreditavam estar usando e o autor mostra que elas usavam. Então, a lógica não se aplica só à matemática, né? A lógica se aplica para qualquer coisa. Se eu precisar abrir uma porta, eu uso lógica. Né? Eu não penso mais, quando me levanto de manhã cedo, eu não penso mais numa questão de lógica. Eu vou pôr o pé esquerdo, depois o direito no chão, vou me levantar, vou me vestir, depois eu não penso mais o processo de eu caminhar, eu simplesmente movimento as pernas. Mas se vocês estão fazendo autoescola, né, ou se estão aprendendo a andar de bicicleta, vocês perceberam, né, a dificuldade que foi as primeiras vezes. Porque a gente não sabia fazer aquilo ali. Toda vez que a gente não sabe fazer algo, aquilo é uma dificuldade, porque eu preciso envolver um processo de lógica. Eu preciso, de certa forma, eu preciso raciocinar, montar um esquema e ir. Então, esse texto, o autor usa muito exemplo assim, ó, de eu ter que me deslocar de um local para outro de uma forma rápida e precisa. Que coisas, que elementos eu vou usar. Isso é raciocínio lógico. Então, assim, ó, deixa eu passar aqui. Quase que o meu celular caiu. Esse estudo define a lógica e sua real necessidade no cotidiano. Né? Não só a matemática. Onde que eu vou usar? A matemática eu não vou usar no meu dia a dia, mas eu uso o processo de lógica no meu dia a dia. Então, lógica, conceitos, teorias históricos. A lógica e a ilógica necessariamente nos acompanham. Quando falamos ou escrevemos, estamos expressando o nosso pensamento. Logo, precisamos usar a lógica nessas atividades. Menciona ainda que a lógica relaciona-se com a correção do pensamento e também é a arte de bem pensar. A arte de bem pensar, tá? Sai priminha. É a ciência das formas do pensamento, visto que a forma mais complexa do pensamento é o raciocínio. A lógica estuda a correção do raciocínio. A lógica estuda e ensina a colocar ordem no pensamento. Então, para estar explicando isso para vocês, eu estou usando um processo de lógica. Né? Eu preciso pensar nas frases, eu preciso estruturar a frase na minha cabeça e falar para vocês. Algumas vezes dá certo, outras vezes a gente fica bem gaguejando, porque não vem a ideia que a gente quer, o processo que a gente está precisando naquele exato momento. Então, a lógica é o processo que nos faz corrigir o pensamento. Não quer dizer que a gente sabe sempre 100% do nosso pensamento. A gente precisa reestruturar. Por exemplo, agora, não sei se vocês conseguiram escutar, a minha cachorrinha estava me olhando esbaforida porque ela quer comer. E ela atrapalha o desenvolvimento entre eu ligar uma coisa e outra, porque ela é mais engraçadinha que eu estar dando aula. Então, eu tenho que voltar a reestruturar a minha frase e continuar falando. Isso é o processo da lógica. A mesma coisa, quando vocês vão explicar algo para o pai de vocês, ou para a namorada, para o namorado, vocês têm que usar o processo de raciocínio. Se vocês não conseguirem se fazer entendido, a pessoa vai perguntar: o que foi? O que é? O que foi? Aí tu tem que reestruturar toda a tua lógica de pensamento. Então, a lógica, aqui embaixo aqui, ó, deixa eu mover um pouquinho para baixo aqui, ó. A lógica estuda ou tem em vista a correção no raciocínio. A lógica ensina a elaborar ordem no pensamento. Tá? A lógica é o estudo de métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Tá? Quem começou esse processo de estudo foi o Aristóteles. Né? Nós já vimos isso nas primeiras atividades, que ele formulou uma regra de lógica formal, de silogismos. Né? Pedro é homem, todo homem é mortal, então Pedro é mortal, Pedro vai morrer. Isso é uma lógica simples, tá? Uma lógica bem simplista para a gente entender como é que funciona, mas é desta forma. Se eu preciso ir para a esquerda, eu não vou virar o volante para a direita. Né? Eu preciso pensar como é que eu vou fazer, o momento exato que eu devo virar. Se eu estou andando de bicicleta, a mesma coisa. Se eu preciso ir para aquele lado, que é da direita, eu tenho que estruturar
né? Às vezes há um obstáculo, alguma coisa, tem que desviar, então se faz o uso de raciocínios lógicos para isso. Tá? Aqui é mais sobre aquilo que nós já estudamos, do raciocínio lógico, dos argumentos. O que me interessa mais é isso aqui, ó. Na citação sobre Descartes, Charbonneau diz que nascia um mundo novo sobre os escombros do mundo medieval, ou seja, quando o Descartes aprimora a lógica de Aristóteles, tá? Mas aqui nós não vamos entrar nesse princípio aqui, porque da estrutura matemática, estrutura biologia, estrutura física, blá blá blá, aqui embaixo aqui, ó. A lógica é a ciência das formas do pensamento, ou seja, pode-se concluir que a lógica é a forma de raciocinar até mesmo para realizar pequenas atividades cotidianas, isto que ensina a colocar ordem no pensamento. Tu usa lógica para lavar louça. Tá? Cada um tem um método, e esse método ela obedece um processo lógico que tu montou, né? Então, por exemplo, eu, Odair, vou lavar louça, eu começo pelos pratos, depois os copos, depois os talheres e por último as panelas, e por último se tiver panela engordurada, ou seja, do menos engordurado, do mais frágil para o mais complexo, por exemplo, peso, panela, mais engordurado, essas coisas assim. É um processo de lógica. Varrer a casa usa um processo de lógica. Então, qualquer coisa do dia, tomar banho, né? Tu começa com shampoo na cabeça, tu começa com sabonete, tu fica pensando debaixo do chuveiro, é um processo da lógica. Mesmo que tu não reflita sobre isso. Então, ele é um processo, né? Tudo que nós fazemos é um processo da lógica diária. Então, a importância do raciocínio lógico para o ser humano. Então, é indispensável que o ser humano tenha um raciocínio lógico para organizar os seus pensamentos e assim obter bons e, quem sabe, ótimos resultados em suas atividades cotidianas. Se chama otimizar o tempo, né? Vamos botar o nome bonito também, otimizar o tempo, ou seja, como que eu vou estruturar meu dia a dia para aproveitar mais e ter mais tempo livre para mim. Vamos botar desta forma, ou meu trabalho, ou qualquer outra coisa. Então percebe-se a importância da lógica na prática, pois há o desejo de pensar e falar, escrever e agir de forma correta. A mesma coisa assim, ó. Eu vou botar R$20 de gasolina no tanque do meu carro e eu tenho que andar ao máximo com aquele máximo de quilometragem, com aquele 20 pila de combustível, que é praticamente nada, né? Então eu tenho que reorganizar minhas voltas. Ou quando eu vou sair da minha casa, eu tenho que dar várias voltas. Vamos botar um sábado, que é o dia que eu saio para fazer fruteira ou qualquer outra coisa. Então eu tenho que pensar qual é o caminho que eu farei mercado, farei fruteira, farei outras coisas que eu terei que ir no centro. Chegou esbaforido a minha coitadinha aqui, né? Mas eu tenho que pensar como é que eu vou estruturar isso. Por onde que eu irei, se eu vou para a esquerda, para a direita, se eu vou na rua tal, se eu vou primeiro na fronteira, do mais longo para o mais perto, do mais fácil para o mais difícil, aí eu preciso montar uma estrutura lógica para aproveitar tanto o meu tempo quanto o meu carro e o combustível, né? Mas eu não uso nada disso, eu faço o que bem me entender. Mas o que tu bem te entender, ele é um processo da tua lógica. Aquilo que tu acha mais importante para aquele momento. Então, para Mortari, justificar uma afirmação que se faz ou dar razão para uma certa conclusão obtida é algo basicamente da importância de muitas situações. Daí é que eu estou falando do dia a dia do nosso discurso, quando eu tento justificar algo que eu faço. Ou a importância de uma boa justificativa vem de fato de muitas vezes cometemos erros de raciocínio e chegamos a uma conclusão que simplesmente não decorre da informação disponível. Aí vai questão mais do raciocínio lógico de pensar. Vamos aqui um pouquinho para baixo. Com o objetivo de definir os aspectos importantes de sua aplicabilidade no cotidiano dessa pesquisa, algumas pessoas de diferentes profissões, sexo, estado civil, com ou sem filhos, foram acompanhadas em suas atividades diárias durante o período de 3 dias. Ou seja, a pessoa que escreveu esse documento, que é um artigo científico, né, acompanhou várias pessoas durante o período de 3 dias para ver quais eram os processos de lógica que eles usavam. Então os nomes que vão aparecer são fictícios, ou seja, as pessoas que estão ali não são aquelas pessoas, são só para exemplificar. Então a aplicabilidade do raciocínio lógico no cotidiano do universo pesquisado. Como nós usamos isso? Pode-se pensar que o raciocínio lógico não é utilizado para determinadas situações do cotidiano. No entanto, todas as pessoas utilizam o raciocínio lógico, ou seja, cientista, engenheiro, psicólogo, advogado, homem de negócios, arquiteto, serralheiro e você. Inclusive eu aqui também, né? Então ele vai apresentar várias pessoas e no dia a dia vários exemplos. Vou ler 2 aqui para vocês entenderem.
Tá? Uma pesquisa de campo realizada com Ana Paula, mulher, 23 anos, casada, sem filhos, porém trabalhando e estudando. Pode-se verificar, mediante a sua resposta ao questionário, que apesar de utilizar a lógica para suas atividades em certo período, não organizou seus pensamentos e atos em algumas atividades. Em outras, porém, não percebeu que utilizava de raciocínio lógico, como o percurso de ir e vir todos os dias da empresa para a faculdade, para casa ou para a empresa. Entretanto, a jovem pode analisar melhor esse período e fez a sua própria análise. Ou seja, vocês pensam, quando saem de casa e vão ao mercado, ou vão à escola, ou iam à escola, né? Por que estão fazendo aquele trajeto? Né? Por que tu usou aquela rua? Por que tu usou aquele local? Ah, mas eu estou passando lá porque o fulano ou fulana, minha amiga, mora lá. Então tu usou um processo da lógica. Tu não pensou, mas tu usou. Um outro exemplo aqui, ó. Sofia, mulher, 28 anos, apesar de ficar até tarde na internet e precisar acordar cedo, acredita estar usando de lógica, pois esse se tornou um momento apenas seu, de refletir e se descontrair. Ela acredita que ela usa da lógica para poder ter um momento só para ela até mais tarde na internet. Então ela sacrifica a parte do sono e do descanso dela para ter um momento dela, de descontração. Então ela acredita estar usando de lógica. Tá? Então olha aqui, ó, com certeza está utilizando o raciocínio para esse sacrifício. Foi o que eu acabei de explicar. O outro exemplo, Patrícia, arquiteta, usa letras para identificar seus clientes. Por exemplo, cliente C, cliente D, cliente S. Com isso, acredita estar utilizando a lógica, que é a arte de bem pensar, para facilitar a sua vida cotidiana. Vamos botar assim, ela tem uma agenda, ela tem uma pasta de catálogo, ela tem um sistema no celular, no computador, que identifica as pessoas por letra. A mesma coisa que a gente tem uma agenda de telefone. Então, para ela, para ficar mais fácil, quando você vai numa biblioteca, quando você vai num posto de saúde, eles têm catalogado a gente dessa forma. Continuando ali, ó. Entretanto, quando respondeu uma pergunta do questionário, disse que com certeza não utilizou da lógica para um determinado fato ocorrido no dia 5 de outubro. Porém, justificou-se afirmando não utilizar do raciocínio lógico sempre. Então, um dia lá, num evento qualquer, ela não sabe o que aconteceu. Tá? Então, mesmo que a gente não tenha essa associação, a gente usa da lógica. Segundo Patrícia, sabe que precisava fazer algo diferente dentro do possível para utilizar o raciocínio lógico para melhor aproveitamento do tempo, economia e de gasolina. Então, tudo que ela faz é voltado para a economia do tempo dela, a economia do carro e a própria economia da gasolina. Então, só para se saber. Me desculpe aqui essa janelinha subindo e descendo aqui. Acabei usando o processo de lógica e lógico aqui. O pessoal fica entrando e perturbando a paciência. Ó, Marina fez bom uso da lógica e sabe a real necessidade da utilização do raciocínio. Tá? Voltando aqui, eu pulei um pedacinho aqui. Ó. Para a psicóloga Mariana, utiliza a lógica para organizar os seus compromissos e quando vai utilizar o carro. Em seu relatório diário, Mariana comentou: a lógica para comprar é andar pelo corredor na sequência de pegar os produtos. Então assim, ó, o que ela faz? Ela otimiza o tempo. Ela obedece uma lógica de andar pelas prateleiras e corredores. Então tu vai no mercado, geralmente o mercado que tu sempre vai, tu já sabe como que ele funciona. Ela usa a lógica para otimizar o tempo dela. E ela também faz aquela história que eu contei. Você aproveita, eu tenho que passar em tal local, otimiza o tempo, né? Diminui a quantidade de tempo perdido na estrada e economiza gasolina. Bom, os outros exemplos aqui vão decorrer. A Sueli, professora, que ela usa a lógica para fazer seus planejamentos de aula e como ela usa para se deslocar de uma escola para outra, para estar lá em meia hora. Aqui embaixo, Paulo, operador de máquina CNC, afirma de forma informal que normalmente não tem muito tempo vago, porém quando tem, prefere não fazer nada. Ele usa da lógica, porque se ele trabalha o tempo todo, é lógico que ele não faça nada no tempo de folga dele. Então ele usa de um processo de lógica. Já o serralheiro, Gregório, afirma que utiliza o raciocínio lógico para montar o portão. Primeiro pensa nas medidas e desenho, faz o esboço para depois montar, ou seja, ele usa da lógica para otimizar o tempo dele, não gastar material, né, não usar trabalho em vão,
e aproveitar mais do seu tempo. Tá? São exemplos. Né? Para se ter um raciocínio lógico, deixa eu ler aqui para explicar, para me terminar isso. Para um raciocínio lógico que converge em atitudes inteligentes do cotidiano, proporcionando um dia agradável e organizado, primeiro faz-se necessário saber qual a definição correta de lógica e de raciocínio. Bom, nós já explicamos isso. Todos que fazem parte do universo pesquisado e colaboraram das pesquisas de maneira formal ou informal conseguiram definir a lógica e entender o que é necessário para ter um raciocínio lógico. Por fim, tu tem que saber o que é lógico e o que não é. Então, a lógica é a arte de organizar o raciocínio. Pronto, voltando aí. Então, nós estamos resumindo tudo isso. O que me interessa agora é esse trechinho aqui, ó. Como diz Jean Piaget, que é um teórico, psicólogo, filósofo, biólogo, a sua teoria da epistemologia genética, as estruturas mentais não são programadas nem geneticamente e nem hereditárias, ou seja, nós não temos estruturas mentais já nascidas com elas. Nós montamos elas com o tempo. Tá? Meu pai e minha mãe não interferem diretamente na minha inteligência. Tá? Eu sou inteligente por mim mesmo. Tá? Basicamente o que ele está dizendo. Com isso, não importa o quanto o sujeito conhece, mas como e quais as estratégias do pensamento que ele utiliza para fazer as suas tarefas e concluir o seu dia a dia de maneira assertiva e recompensadora. Ou seja, o método que cada um de nós vai usar é único, é próprio e é nosso, e nós adaptamos ele conforme a nossa necessidade. Isso é lógica. Tá? Aqui está considerações finais. O que agora eu quero de vocês? As considerações finais basicamente é aquilo que eu já falei para vocês até agora, tá? Que é o uso e a organização da lógica. O que eu quero que vocês façam agora? Um exercício simples que vão escrever, depois eu coloco no formulário. Vocês vão me descrever o que vocês fazem durante um dia, ou como vocês vão para o trabalho e voltam, ou o que vocês fazem, como vocês acordam, como vocês lavam louça, como vocês descansam, como vocês pretendem, como vocês se organizam para dormir. Alguns pormenores eu não quero saber, tá? Só os processos e o que vocês usam, como vocês pegam o ônibus, que horário vocês acordam, essas coisinhas, esse processo do dia a dia, e que vocês avaliem e pensem qual é o trajeto que vocês fazem para ir para o trabalho, ou para ir no mercado, ou para ir no shopping. Eu quero que vocês me façam uma descrição disso. Então, e é por detalhes. Quanto mais elaborado, melhor vai ficar, tá bom? Eu vou deixar lá no formulário a explicação também e vou deixar meu telefone, tá? Para terminar aqui, conclui-se que essa pesquisa é necessária para o raciocínio lógico, tal. Bom, vocês leram, vocês sabem o que está escrito aí, tá bom, galerinha? Abraço para todo mundo.